Deolindo Frois. A Bahia muito se orgulha desse seu filho compositor que aprendeu tanto aqui mesmo com a mãe, depois no Rio de Janeiro, e em seguida passa mais de 10 anos na Europa se aperfeiçoando e chega a ser tocado e muito aplaudido de público e de crítica na Europa, e retorna à Bahia, onde exerce durante toda a primeira metade do século XX um papel de liderança, papel de figura dominante da composição, da qualidade musical. A Bahia, portanto, de tantas tradições populares, de tantas tradições eruditas e das conversas que acontecem entre esses dois mundos, muito se orgulha desse seu filho e torce para que a sua memória seja preservada da melhor maneira possível, seja difundida, faça parte do cotidiano das escolas, da juventude, que as suas músicas sejam gravadas e sejam colocadas à disposição para todo mundo ouvir da inteligência e da imaginação musical desse grande compositor baiano. Silvio Deolindo Frois nasceu em Salvador, no então bairro nobre da cidade, o Pelourinho, no sobrado fronteiro à Igreja do Paço, que tinha então o número 84, em 26 de outubro de 1864. Era o primeiro filho do casal Salustiano Ferreira Frois e Adelaide Emília de Rutine von Engelschwartz Frois. Salustiano Ferreira Frois pertencia a uma família tradicional da Bahia. Era doutor em Direito pela Universidade de Paris e adido da Embaixada Francesa. Recebera do governo brasileiro a Ordem da Rosa e do governo francês a Comenda da Legião de Honra, que lhe foi conferida por ter defendido as religiosas francesas que dirigiam um orfanato à Rua da Misericórdia durante o motim da carne sem osso, farinha sem caroço. Adelaide Emília de Rutine von Engelschwartz Frois era professora de línguas, música e canto. Filha do barão von Engelschwartz, secretário-geral da Embaixada da Alemanha na França, doutora em matemática, direito, filosofia e teologia. Para doutorar-se em teologia, defendera tese em latim sobre a Santíssima Trindade. Conheceram-se nos saraus do palacete da família Dutra Vaz, onde era professora de francês das meninas, a quem exercitava também no canto e no piano. Era poliglota e aprendeu rapidamente o português, que falava sem sotaque. Adelaide teve apenas 2 filhos, Deolindo e Leonor. Deolindo foi batizado na Igreja do Paço aos 17 de maio de 1865 com os nomes de Deolindo Augusto Filogênio. O nome de Silvio foi acrescentado depois, por determinação testamentária do pai. Salustiano morreu em consequência de uma operação no rim, quando o filho contava 11 anos. Fez os primeiros estudos com a mãe, que o iniciou na música aos 4 anos. Aos 10, escreveu a primeira composição, ao que intitulou Harmonias, título depois mudado para Música dos Anjos, por sugestão materna. Aos 11 anos ingressou no Colégio São José e depois no então Ginásio Baiano de Abílio César Borges, hoje Colégio Estadual da Bahia Central. Com facilidade, estudou ali latim, matemática, que era a sua predileta, ciências, francês, que já falava desde pequeno, inglês e alemão, história e geografia, assim como desenho. Em casa, aprendera italiano.
O grego também fazia parte do currículo do ginásio. Aos 18 anos, foi para o Rio de Janeiro prestar preparatórios para a Escola Politécnica. Esse exame, bastante rigoroso, dava entrada para as faculdades. Acometido de grave moléstia nos olhos, teve de interromper o curso e voltou para a Bahia. No entanto, mais tarde, conseguiu terminar o curso por correspondência e recebeu o diploma de engenheiro da construção civil. Durante o tempo em que a moléstia o impediu de estudar na Politécnica, dedicou-se ao estudo da harmonia, voltando para o Rio de Janeiro, onde se inscreveu no curso de Miguel Cardoso. Nesse curso, teve como colegas Francisco Vale e Alberto Nepomuceno, que se tornou seu grande amigo. Em 1888, seguiu para a Europa a fim de continuar os estudos de música e tentar melhoras para os olhos. Fixou residência em Paris, estudando música com Charles Widor, que, impressionado com seu grande talento, queria fazê-lo herdeiro de seu lugar de organista em Saint-Sulpice. Embora com residência fixa em Paris, durante 12 anos visitou todos os países da Europa, exceto a Rússia. Tinha grande admiração pela Suíça, onde praticou esportes de inverno, inclusive alpinismo. Admirava, sobretudo, a ordem e disciplina do povo nesse país. Demorou-se na Alemanha para aperfeiçoar-se na música, tomando aulas em Leipzig com Witt e depois em Carlsruhe com Félix Muttli. Em Paris, frequentou a École des Travaux Publics, aperfeiçoando-se em construção civil. Depois de consultar inúmeros médicos, veio a curar-se da vista com a receita dada em Lisboa por um estudante de medicina que casualmente estava de plantão no hospital. Em Paris, conheceu uma professora de canto muito afamada, Madame Bougarel Baron, que foi a mecenas de sua carreira. Ela o apresentou pela primeira vez nos concertos que organizava. Assim, foi sob sua égide que deu os primeiros concertos, como compositor, intérprete ou regente de suas próprias composições. Esses primeiros concertos de Deolindo Frois em Paris foram na Sala Herz e na Sala Pleyel, em 1902 e também em 1903. Muito aplaudido e muito elogiado pela imprensa, consagrou-se logo como artista de valor. Assistiu às primeiras experiências de Santos Dumont e esteve presente na inauguração da Torre Eiffel em 1889. Também esteve presente nas exéquias de Augusto Severo. Frisava sempre não ser verdade que Silva Jardim se tivesse suicidado, atirando-se na cratera do vulcão. A verdade é que ele não quisera ouvir os avisos do guia e partira imprudentemente para uma excursão à cratera, sendo vítima, mesmo no caminho, da erupção que o guia dissera estar iminente. Voltando ao Brasil, lecionou piano e canto, tendo muitos alunos e, sobretudo, alunas. Entre essas, destacava-se Cândida Nova, então com 20 anos. Frois apaixonou-se por ela e chegou a pedi-la em casamento. Mas o pai dela tinha outros planos, e algum tempo depois, Cândida casou-se com o pretendente escolhido por seu pai, tornando-se Cândida Kendall. Muito abatido ficou o jovem maestro. Porém, Dona Adelaide, convencida de que mal de amor com outro amor se cura, aconselhou-o a ir conhecer outro ambiente, visitando um primo de Salustiano, o dono do engenho Santa Cruz, na região de Santo Amaro, Américo Ribeiro de Souza Frois, casado com Dona Maria Luísa Sepúlveda Garcês Frois. Justamente esse primo tinha 5 filhas em idade de casar. Dona Adelaide tinha em mente Maria América, a mais velha, recém-chegada de Paris, onde fora educada no colégio Desoisseux. Mas as coisas aconteceram de modo diferente. E o jovem maestro veio a escolher uma das primas mais novas, 16 anos mais moça que ele, chamada Ana América. Noivaram e casaram em 7 de novembro de 1908.
A noiva tinha sido educada em Salvador, no Colégio da Providência, e era muito prendada, além de muito bonita. Falava francês correntemente, tocava piano, sabia italiano e alemão e era diplomada professora de línguas. Mas, extremamente tímida e modesta, dedicou-se inteiramente ao lar, aos filhos e ao marido. Deolindo Frois foi um dos fundadores da Escola de Belas Artes e do Instituto de Música, de que foi diretor durante muitos anos. De suas obras, a única que foi gravada em disco foi A Rajada, tocada por Guiomar Novaes. Silvio Deolindo Frois faleceu em Salvador a 3 de dezembro de 1948, apenas 3 anos depois de sua esposa. Nas solenes exéquias celebradas na Igreja da Piedade, foi executada a sua marcha fúnebre, conforme disposição testamentária. A maioria de suas obras está inédita e uma grande parte extraviada. Citaremos apenas algumas. 2 folhas de álbum de 1887. Barcarola Noturno Alegro Scherzando, de 1888. Bluette, 1888-89. Souvenir de Vieille Gens, orquestrada de 1900. Evocation, Un Petit Cimetière, ambas de 1888. Petit Suite, dividida em 3 peças. Do Romances, piano, canto e orquestra. Sonata, opus 6, dedicada a Charles Widor. Septeto para cordas e vento, com texto em italiano e francês. Marcha fúnebre. A primeira audição foi no Teatro Politeama da Bahia, a 2 pianos, em 1925. Sonata, opus 8, para violino e piano. La Sirenetta, opus 9, para canto e orquestra. Balada sobre versos de Gabriel D'Annunzio, com tradução em versos franceses de Silvio Deolindo Frois, executada em Paris em 1902. Matinata, opus 10, para canto e piano. Cavaleiro da Morte, sobre versos de Gabriel D'Annunzio. Hino a Santana, para harmônio, opus 11, número 1. Prelúdio, opus número 2. Pós-lúdio, opus 11, número 3. Romanza, sobre versos de Gabriel D'Annunzio, para canto e piano. Capriccio, opus 13, para piano, em 1919. Canções elegíacas, sobre versos de Gonçalves Crespo. Grande Sinfonia para Orquestra. Lenda de Dona Sancha, para canto e orquestra, opus 16, composta em 1912 e executada pela primeira vez na Bahia em 1915, no Salão Nobre do Ginásio da Bahia, hoje Colégio Central. É a mais famosa de suas composições. Foi executada em 1928 no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O sucesso foi enorme. A revista Argos publicou um número especial sobre o evento com uma capa alusiva à lenda que deu origem à composição, inspirada na cantiga de roda Senhora Dona Sancha. Compôs também Domingo na Aldeia, parte da ópera inacabada Evangelina, cujo início é a música O que diz a selva ao mar, e o final, E o mar respondeu à selva, sobre o poema de Longfellow, narrando a lenda canadense de Evangelina. Dança das folhas secas, vozes d'alva, vozes vespertinas, queixas da velha árvore, tarde na clareira, a sombra na encosta, área, quando morre o pássaro e enrubesce o horizonte, suíte francesa em 7 partes, prelúdio, dança antiga, velhos castelos ao luar, obsessão, fragores e clamores do passado, recordação aflitiva e a ti. Cavaleiro Fantasma, Scherzo, hino a São Tarcísio. Fez arranjos muito aplaudidos para Pierginti, para Arlesienne de Bizet, romanças e líder de Schumann, Schubert e Grieg, para Le Roi des Rônes de Schubert e, finalmente,
para um cântico de Natal muito conhecido, arranjo que se intitulou Um Natal Francês. Silvio Deolindo Frois pertenceu à Academia Brasileira de Música e à Academia de Ciências de Paris. Recebeu o diploma de engenharia do curso por correspondência da afamada Escola Internacional de Scranton, na Pensilvânia, Estados Unidos. Teve o privilégio de presenciar a aurora boreal e o sol da meia-noite e participou dos festejos do Réveillon da passagem do século em Paris. Corse